Gostaria que você que tem um exemplar da Bíblia, abra comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Nós vamos fazer essa leitura dessa passagem da Escritura. Nos diz assim, esse texto bíblico. Fala assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu digo a vocês: levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Fecha os olhos um pouco. Pai de amor, obrigado por tua palavra. E pedimos que o Senhor fale conosco por meio dela. Em nome de Jesus. Amém. Gente, a gente está falando aqui de amigo, culto do amigo. Nós vivemos dias difíceis, não é? Dificuldades em várias áreas. Dificuldades econômicas, a violência urbana, as dificuldades com nossos governantes e corrupção, e tantas coisas que dificultam a nossa vida, a nossa caminhada. E a vida não é fácil. Mas será que dá para a gente melhorar isso? Como que a vida fica melhor e mais leve e mais alegre? Sabe como? Quando a gente faz amigos. Quando a gente tem amigos e vive com amigos, a vida fica mais alegre, porque nós conversamos, nós rimos. Fica mais leve porque a gente compartilha as nossas dificuldades. E daí quando a gente fala, a gente compartilha com alguém outro, sabe, a gente fica mais aliviado, é ou não é? Então, como amizades são importantes, alguns dizem: não, mas eu não tenho amigos. As pessoas não querem ser minhas amigas. Eu não vou dizer que seja algo fácil de as pessoas quererem ser nossas amigas, mas muitas vezes o problema está com a gente. Quem sabe por algumas coisas que ocorreram no passado, algumas experiências negativas, uma confiança depositada em alguém, e essa confiança foi traída. Talvez a gente fique meio arisco em se aproximar de pessoas, compartilhar algumas coisas e estar aberto a um convívio mais frequente. Então, a escolha de muitos, em função das experiências ruins, é do afastamento. Mas, quando ocorre esse afastamento, eu diria que ocorre uma dor maior, que é a dor da solidão. E diante de tudo isso, eu quero dizer a você que vale a pena correr os riscos.
Jesus correu riscos. Ele escolheu 12 homens para serem seus melhores amigos. Um deles o traiu. Mas nem por isso Jesus desistiu dos outros. Jesus continuou insistindo. Jesus continuou querendo ser amigo das pessoas. Jesus falou de amizade. Ele falou: ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a sua vida pelos seus amigos. Jesus disse que ele era amigo. E um amigo que daria a vida. Jesus também disse: vocês vão ser meus amigos se vocês seguirem minhas orientações, fizerem o que eu digo, o que eu mando. E quando a gente ouve Jesus dizendo: vocês serão meus amigos se fizerem aquilo que eu mando vocês fazerem, não é que ele quer ser alguém que venha nos oprimir com as ordens dele. Não, 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 não. É que quando ele nos dá uma orientação, é porque ele conhece não só o aqui e agora, ele conhece o futuro. Eu e você conhecemos alguma coisa do passado, alguma coisa do presente e nada do futuro. Ele conhece todo o futuro, inclusive o futuro depois dessa vida. E toda a orientação dele é baseada nesse conhecimento eterno que ele tem. E toda a ordem dele é com amor. Sim, nós precisamos de amigos. Jesus quer ser nosso amigo. No livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 17, a Escritura Sagrada nos diz que um amigo é um irmão na adversidade. E aqui a Escritura estava falando de amigos comuns. É um irmão na adversidade, e é o que a gente viu aqui nesse relato bíblico. Que linda história de amizades aqui. Nós vemos aqui, entre outras coisas, uma casa à disposição do grande amigo, Jesus. Versículos 1 e 2 diz que Jesus, entrando novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali. Jesus estava na casa, em casa, na cidade de Cafarnaum, e essa casa seria a casa do Pedro. Mas a Bíblia diz que Jesus estava em casa. Isso é porque o Pedro recebeu Jesus em casa e ele fez Jesus se sentir em casa. Jesus estava na casa do Pedro, mas o relato bíblico diz que Jesus estava em casa. Era a casa do Pedro, mas o Pedro tinha dado a casa dele para Jesus. Ele estava em casa. Essa figura da casa tem toda essa questão física, literal, de uma casa que era do Pedro, mas eu diria a você que a gente também tem uma casa que pode receber Jesus. Tem a nossa casa, lá onde moramos, uma casa, um apartamento, um cômodo, seja lá o que for. Tem essa casa e tem outra casa que é aqui dentro, que eu chamaria de coração. O nosso coração. Como é especial quando a gente abre essa casa, que é o coração. O coração fala de vida. O coração é aquele que pulsa o sangue. Sangue é vida. Coração tem a ver com vida. Se o coração não bater mais, a gente morre. Jesus disse: eis que eu estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar com ele, eu vou cear com ele e ele comigo. Jesus, ele teve as portas abertas na casa do Pedro. Que ele tenha também as portas abertas na minha e na tua casa. Que ele encontre o nosso coração de portas abertas para recebê-lo. Que Jesus também tenha lugar lá na nossa casa, em termos de lar, de família. Quando Jesus entra numa casa, numa família, as coisas mudam e mudam para melhor. Está lá o Pedro que recebe Jesus em casa, mas daí outros amigos ficam sabendo que tem o grande amigo lá na casa do Pedro. E a casa do Pedro vira uma casa de amigos.
uma roda de amigos. Sabe, no contexto de muitos amigos, coisas muito boas acontecem. Como é bom ter amigos. Então, por isso esse desafio da gente se abrir um pouco mais, correr os riscos até de ser traído por alguns amigos, mas arriscar e abrir o coração, fazer amigos, abrir a porta da casa como Pedro abriu. Enfim, nem todos nasceram em Curitiba, eu sou curitibano, e o curitibano geralmente é esse cidadão fechado, reservado na casa, que não abre a casa para outros, é o nosso jeitão. Mas a gente perde muito com isso. Como é bom abrir a casa para amigos. E aqui a gente viu uma casa que se abriu para o maior de todos os amigos e que se abriu para outros amigos também. Quando Jesus ele entra na nossa casa, e estou falando agora de coração, ele também nos capacita a sermos melhores amigos para outras pessoas. Porque Jesus é amor. Quando ele entra, amor entra na nossa vida. E sabe, a gente consegue amar mais as pessoas, porque Jesus que ama está em nós. Então, abramos a nossa casa, o nosso coração para o Senhor Jesus. Abramos a nossa família para o Senhor Jesus. E para outros amigos. E coisas lindas irão acontecer. Mas estava acontecendo isso lá, e daí alguns homens ouviram que Jesus estava lá. 4 homens, que eram amigos e que tinham um 5º amigo. Mas esse amigo era paralítico, ele não podia andar. Mas quando eles souberam que Jesus estava naquela casa, e a Bíblia fala que eram 4, eles o levaram em uma maca até aquela casa. E a coisa mais lógica é que cada um dos amigos pegou em um lado da maca e foram levando até a casa onde Jesus estava. Mas quando eles chegaram lá, tinha muita gente. Muita gente. Estava apinhado de gente aquele lugar. E o que eles iam fazer? Quem sabe eles podiam pensar, puxa vida, olha, bem que a gente quis, a gente é teu amigo, a gente tentou, mas olha aí, não deu. Chegamos aqui, vamos ter que voltar para casa. Bem que a gente tentou, não, mas sabe, aqueles 4 eram amigos, de verdade, amigo de verdade vai além. E a Bíblia diz que eles subiram no telhado da casa. E fizeram uma abertura no telhado. Agora, quando a gente fica pensando em telhado, a imagem que a gente tem é das nossas, as telhas que tem. Tem aquelas mais antigas de barro, que vão encaixando uma na outra, tem as modernas, né? Aquelas enxadas. Enfim, essas que é com parafuso. Talvez a gente tenha essa imagem que não é tão fácil, tão difícil de tirar essas telhas. Só que o telhado daquelas casas era mais complicado. Ele era feito com uma camada de barro muito grossa, que era comprimida com um rolo de pedra. E no meio tinham esteiras de galho, que eram atravessadas com vigas de madeira. Então, telhado daquelas casas, gente, era difícil. E eles fizeram uma abertura, aqueles amigos romperam o telhado daquela casa, fizeram uma abertura e introduziram o amigo deles lá na presença de Jesus. O texto não deixa muito claro, mas eu fico imaginando que eles usaram umas cordas, uma em cada lado, nos 4 cantos, e desceram o amigo deles lá onde estava Jesus. E essa é uma história muito significativa e muito linda. Alguém, quando leu
esse relato bíblico, resolveu dar nome para esses amigos. Um amigo ele chamou de consciente, que olhou, que era consciente da situação, um raciocínio lógico. O outro, o compreensivo, que se doeu pela causa daquele que estava na maca. O confiante, que diante daquela oposição, das dificuldades de levar o amigo até Jesus, disse: não, vamos lá. Vamos lá. E daí tem o constante, que ajudou o confiante. E os 4 colocaram o amigo deles diante do 5º amigo, que é o milagre. Jesus, o milagre de Deus para todos nós. Essa história também nos ensina que ajudar amigos não é fácil. Na maioria das vezes demanda algum esforço, mas que é feito por quem ama. Por quem realmente valoriza as pessoas. Muitas vezes, quando se quer ajudar, oposições acontecem, incompreensão de um, incompreensão do outro. Mas como é importante essa sensibilidade, o esforço para ajudar amigos. E esses amigos, a ajuda deles foi levar o amigo deles até a presença daquele que podia mudar a história daquele homem na maca. Quando eu olho aqui para essa maca, para esses 4 amigos carregando, descendo do telhado, sabe, às vezes eu estou ajudando a carregar uma maca. Mas às vezes eu estou nessa maca. E são outros que me carregam e me ajudam nas minhas dificuldades. Eu quero dizer a você que eu carrego macas, mas que eu já estive em macas. Que eu e a Carmen já estivemos em macas. Há 26 anos, a Carmen estava esperando a Vanessa, nossa filha. Chegou no 7º mês, a situação começou a se complicar. Em curto espaço de tempo, a Carmen engordou 8 quilos, inchou. Nós a levamos ao médico. O médico disse daqui a já para o hospital. A gente voltou para casa ainda, pegar uma roupa. Ela foi ao hospital, a situação se complicou, os rins dela não funcionavam. A pressão subiu lá em cima. Ela estava numa pré-eclâmpsia. E então, a noite foi chegando, o médico me chamou para fora do quarto e diz: olha, eu não garanto nem a vida da mãe, nem a vida da filha. Naquele momento, sabe o que a gente fez? A gente contou para os amigos. Amigos dessa comunidade aqui, dessa igreja. Amigos que, naquele tempo, nos carregaram na maca. Nos levaram com suas orações até a presença de Jesus. E foi num domingo como hoje, só que por volta de 9 horas da manhã, que veio lá o doutor Marcos Vinícius Schiaretto, até o quarto, e ele levou a Carmen para o centro cirúrgico, a cesariana foi feita, Vanessa nasceu, e daí ele nos disse: olha, agora a criança nasceu, o rim volta a funcionar, a pressão normaliza, vai dar tudo certo. Ufa, que alívio. Só que não. O rim continuou não funcionando. A pressão era 22/12. E nada fazia baixar a pressão. Nem com injeção de Lasix e outras coisas que se tinham,
O líquido não era eliminado do corpo. Veio uma médica e nos disse, ela teve uma lesão no rim. Tudo isso acontecendo, e sabe o que aconteceu? Amigos continuaram nos carregando. Amigos oraram e jejuaram por nós. Isso foi domingo, situação difícil, quinta-feira muito difícil, nada resolvia. Daí amigos se uniram naquela quinta-feira em uma corrente de oração e de jejum. Chegou no final da quinta-feira, meu pai veio ao quarto do hospital, representando todos os amigos que nos levaram a Jesus. E ele começou a orar em favor da Carmen. Naquela oração, ele viu 2 rins novos enquanto ele orava. Mãos com rins novos. E ele acabou de orar. Ele disse, ela vai ficar boa. A partir daquele momento, ela começou a urinar. Ela desinchou. A pressão normalizou. A médica tinha dito que o resto da vida ela ia ter que tomar aquele remédio. Só tomou aquela caixinha. E acabou. Nos outros exames sobre o rim estava perfeito. Sabe o que foi isso? Nós estávamos na maca. Amigos nos carregaram até Jesus. Amigos que são amigos oram pelos seus amigos. Amigos que são amigos levam seus amigos ao amigo Jesus, que é o maior de todos os amigos. Versículo 6 diz que quando Jesus viu aquilo, Jesus viu a fé que eles tinham. Jesus viu que esse paralítico desceu na frente dele. Jesus disse, filho, os seus pecados estão perdoados. Quando Jesus disse isso, muita gente não gostou muito, porque não era isso que eles esperavam. Daí tinha os mestres da religião judaica, e eles disseram, quem esse homem acha que é? Não disseram, eles pensaram, arrazoaram em seus corações, quem esse homem acha que é? Só Deus pode perdoar pecados. Só que eles não reconheciam que Deus estava ali. Pois Jesus era e é Deus, a segunda pessoa da Trindade. Se Jesus disse, seus pecados são perdoados, é porque ele era Deus. Jesus estava dizendo, eu sou Deus. Eu amo. E Jesus resolveu o maior de todos os problemas daquele homem. Todos achavam que o maior problema daquele homem era a paralisia, mas não. O maior problema daquele homem era o pecado. Por que o pecado? Porque o pecado separa o homem de Deus. A Escritura diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para não poder salvar, nem os seus ouvidos fechados para não poder ouvir, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Quando a gente não vive em uma comunhão íntima e pessoal com Deus, sabe, a vida não é legal. Pois nos falta aquilo que há de principal, comunhão com Deus. Alguém disse, um homem chamado Pascal, ele disse, todo homem tem um vazio do tamanho de Deus. Por quê? Porque a origem do homem é Deus. Deus criou o homem e Deus o criou para viver em comunhão com Ele. Quando não existe essa comunhão, um vazio está ali presente no coração do ser humano. Esse vazio é preenchido quando essa comunhão com Deus se estabelece. Como essa comunhão com Deus se estabelece? Por meio de Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Sim, Jesus disse que Ele é o caminho, não é um dos caminhos, Ele é o.
Mas, gente, por que Jesus é o caminho e não tem outros caminhos que levam a Deus? Por que Jesus, sabe? Porque Jesus foi o único homem que nunca pecou. Ele foi perfeito. E ele foi levado à cruz com acusações falsas. E o sangue dele foi derramado. E aquele sangue não era sangue de alguém culpado, era sangue inocente. Era sangue de alguém que nunca cometera um erro sequer aqui nessa terra e em lugar nenhum. E a Bíblia diz que então Jesus levou sobre si os nossos pecados. Ele tomou sobre si as nossas dívidas. Jesus, que nunca teve nenhum débito, só tinha créditos, ele levou os nossos débitos lá na cruz. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica. O sangue de Jesus nos purifica porque é puro, porque ele nunca pecou, nos purifica de todo pecado. Jesus morreu pelos nossos pecados, diz a Bíblia. E a Escritura diz que quando nós acreditamos nisso, quando nós reconhecemos que somos pecadores, que não temos como dar conta dos nossos pecados, e quando a gente reconhece que Jesus nunca pecou, que Ele é o único que pode resolver os problemas dos meus pecados, porque Ele nunca pecou, e que o sangue dele é suficiente para me limpar de todo pecado, e daí eu vou a Jesus Cristo. Jesus Cristo entra na minha vida e Ele me cobre com a vida dEle. Me cobre e me purifica com o sangue dEle. Quando Deus me olha, Ele me olha através de Jesus Cristo. Através do sangue de Jesus. E então, Ele me vê como alguém que pode ter comunhão com Ele. Que os pecados foram apagados. Então, ninguém tem maior amor do que esse, disse Jesus, de alguém dar a sua vida pelos seus amigos. Ele deu a sua vida por nós. O que é que nos compete? Dar a nossa vida a esse grande amigo. E Ele então vai fazer a obra que é necessária no nosso coração. O que aquele homem mais precisava não era a cura da paralisia física, mas sim o que ele mais precisava era de ter uma comunhão com Deus, ter pecados perdoados e uma comunhão com Deus. E assim foi, e depois Jesus também o curou fisicamente. É a mesma coisa. O que nós mais precisamos é de comunhão com Deus, para que a vida seja melhor, para que o vazio seja preenchido. Precisamos do perdão dos nossos pecados, isso está em Jesus. A gente precisa entregar a nossa vida para o maior de todos os amigos. Ele entrará na nossa vida, e as demais coisas Ele também fará. Jesus disse, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas serão acrescentadas. Nesse culto de celebração da amizade, o culto do amigo, o culto que o teu amigo te convidou, nós estamos aqui também diante do maior de todos os amigos, Jesus. Eu quero convidar você a fazer uma oração hoje. Você não é obrigado, mas eu convido você a isso. E essa oração é uma oração que eu sempre digo que ela é simples, mas não é simplista. Eu sempre digo que ela é curta, no entanto, muito profunda. Que oração é essa? É uma oração quando a gente convida Jesus para vir à nossa vida. É uma oração quando nós reconhecemos que somos pecadores, que precisamos de um Salvador, que o único Salvador é Jesus,
e pedimos que esse Salvador entre na nossa vida e mude a nossa história. É essa oração. A Escritura diz que quando nós cremos com o coração e confessamos com a nossa boca, Jesus vem à nossa vida. Um milagre acontece no nosso interior. Quem sabe você nunca fez essa oração, eu convido você a fazê-la. Talvez alguém diga, não, eu creio em Jesus, eu sempre acreditei nele, ok, mas isso é uma coisa, a segunda coisa é recebê-lo. Talvez alguns digam, não, eu já tenho a minha religião. Gente, nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de um relacionamento com Deus por meio de Jesus. Quando a gente vem a Jesus, a proposta não é mudança de religião, é mudança de vida. Quando Jesus entra, Ele muda a nossa vida. Amém?